Glórias ao nome do nosso Deus, Rei, Senhor, Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Enquanto adoramos ainda ao Senhor, enquanto expressamos adoração a Ele, você pode também, num ato de fé, de que realmente Deus é real, é verdadeiro, Ele é fiel para conosco, você também pode, com muita gratidão no coração, demonstrar que você também tem sido fiel para com Ele, quando você pode trazer diante do Senhor suas ofertas e seus dízimos, e num ato assim muito gostoso de fazer, porque expressa a nossa gratidão, reconhecendo
a grandeza desse Deus que tem feito maravilhas no meio do seu povo, amém? Enquanto cantamos ainda, enquanto exaltamos o nome dele, você pode vir e depositar as suas ofertas na presença de Deus. Mais uma vez, diga que Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado do céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre céu, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Obrigado, Senhor, porque realmente o Senhor tem te manifestado, Pai, de forma poderosa, Pai. Nesta noite queremos realmente, Senhor, continuar sentindo a Tua presença poderosa sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos também. Quando o Senhor se lembra de nós, ó Pai, quando coloca o alimento nas nossas mesas, quando o Senhor nos dá o sustento material, ó Pai. Muito obrigado porque o Teu povo também pôde agora ofertar como sinal de gratidão por tudo aquilo que Tu és, pelo que Tu tens feito, por aquilo que Tu representas na vida de cada um de nós, na vida da Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essas ofertas, que realmente o Senhor seja louvado, exaltado através do uso, Pai, deste dinheiro. Que o Senhor seja exaltado, Pai, em todos os momentos, ó Deus, dessa igreja, em todos os atos, em tudo aquilo que a igreja realiza, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos porque Tu estás presente aqui no meio de nós. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar, querido, em nome do Senhor Jesus. Pergunto se alguém está nos visitando hoje pela primeira vez. Alguém? Primeira vez, querida? Por favor, fique em pé. Seja muito bem-vinda. Tem gente lá perto. Quem está perto da nossa visitante, vem estender a mão, por favor. Isso, vamos dar um abraço. É assim que nós fazemos para dizer que você é bem-vinda neste lugar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. As crianças já podem vir aqui para frente. E nós vamos então orar com as crianças e enviá-las ao cultinho.
Glória a Deus pelas nossas crianças, pelo ministério que trabalha com crianças. Vamos estender as nossas mãos para cá, em direção a este altar. Paizinho querido, nós abençoamos as crianças para o tempo de cultinho, que a Tua graça e o Teu amor seja sobre a vida deles, que a Tua unção seja, Senhor, sobre professores e professoras, para ensinar-lhes as Sagradas Escrituras, ensinar-lhes a alegria da Tua presença e da Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir, então, com o ministério. Passa a palavra ao pastor Ismael, que irá nos ministrar nesta hora. Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero convidá-lo para que você possa colocar-se em pé, junto comigo, para lermos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 1. Então, carta de Paulo aos Colossenses, primeiro capítulo, verso 1, começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graça a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde um dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graça ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor e Salvador, nós oramos a Ti nesta hora, após termos lido a Tua palavra, e te pedimos que o Teu Espírito tome agora a Tua palavra em suas mãos, que é a sua espada, e venha trazê-la para dentro de nosso coração, para que através da Tua palavra, Senhor, possamos ser edificados, exortados, consolados, experimentando a Tua palavra, como está escrito: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Assim oramos, agradecidos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. A palavra do Senhor é fiel, é verdadeira, e a palavra que é liberada da boca de Deus para nós, ela encontra os nossos corações e ela produz o seu efeito. E esse texto que acabamos de ler, essa carta que o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos e irmãs da igreja de Colossos,
como ele trata aqui estes irmãos e irmãs como santos e fiéis de Deus, tem algumas coisas muito interessantes. Eu gostaria de destacar aqui esta noite para nossa edificação. Primeira coisa, que não só nesta carta, mas nas demais cartas que Paulo escreve, que nos chama a atenção, é a maneira que ele faz a sua saudação. A maneira que ele traz a sua saudação aos irmãos e irmãs na fé. Lógico, ele se apresenta como Paulo, ele diz qual a sua condição no ministério, apóstolo de Cristo Jesus. Ele declara que ele é apóstolo não por vontade dele, mas por vontade de Deus. Ele apresenta nessa carta aqui em particular o irmão Timóteo, que estava com ele, e ele endereça a carta usando essa expressão: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Santos e fiéis. Então, primeiramente, como é que Paulo enxergava essa igreja? Como ele enxergava os irmãos, as irmãs dessa igreja aqui, da cidade de Colossos? Como que ele enxergava não só estes irmãos e irmãs desta igreja em particular, mas como ele enxergava também os irmãos e irmãs de algumas outras igrejas que nós temos as suas cartas sendo endereçadas a esses irmãos e irmãs. Você vai perceber que nas suas cartas, Paulo normalmente ele vai usar essa expressão, ou santos e fiéis, ou santos e eleitos, ou santos e amados. Mas praticamente todas elas, essa expressão santos vai estar presente. Então ele enxergava a igreja, as pessoas que faziam parte do corpo de Cristo, a igreja, como pessoas santas. O que isso nos ensina? Qual lição que nós podemos tirar desta maneira de Paulo enxergar a igreja? Primeiro, o tratamento dele para com os irmãos e irmãs na fé, quer mais maduros ou menos maduros do que ele na fé, na caminhada. Ele olha para essas pessoas, independente do que elas já alcançaram, do que elas já amadureceram em Cristo, como pessoas santas. Primeira coisa. Segunda coisa, quando ele se refere a estes irmãos e irmãs, por essa expressão, santos e fiéis em Cristo Jesus, ele está reconhecendo a condição, a posição espiritual que estes irmãos e irmãs ocupam na fé. Quando nós nos referimos que alguém é santo, e isso aqui é muito importante, até fazermos essa observação, porque na nossa cultura, na cultura popular, quando se refere e usa a palavra santo, o que já vem na ideia, no pensamento das pessoas? Um santo de devoção, não é assim? Dentro do catolicismo romano, quem que é santo? São os homens, são as mulheres da história da igreja, que por suas obras, ou porque foram atribuídos algum milagre ou não, para essas pessoas então foram reconhecidas e canonizadas como santo. Então esses, quando você fala e usa essa palavra santo, são os santos. E algo que é extremamente, é um pensamento equivocado, muito equivocado. Mas então, quem é santo? Quem é santo? O que permite Paulo, o que autoriza Paulo ao escrever, chamar os irmãos e irmãs de santos e fiéis em Cristo Jesus? Eu quero enfatizar em primeiro lugar a palavra santo. O que autoriza Paulo a fazer isso? Nós sabemos, temos aprendido,
que a palavra santo significa aquele que é separado por Deus, para Deus e para viver em Deus e com Deus. Amém? Santo é uma pessoa que foi separada por Deus, para Deus, para viver a sua vida nele e com Ele. Esse é o sentido da palavra santo. Então, todo aquele que na sua vida, num determinado momento, recebeu a palavra do Evangelho, como está escrito e nós lemos aqui nessa carta, ouviu a palavra da verdade do Evangelho e creu no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa pessoa, no momento que ela creu na palavra e experimentou esta palavra do Evangelho, que é a mensagem da salvação, a mensagem que nos ensina, que nos mostra o caminho para a vida nova, que nos apresenta Jesus. E ao receber esta palavra, ao receber o Senhor desta palavra, Jesus, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. A partir desse momento, então, que a pessoa recebeu a palavra e creu através da palavra, e isso aqui também é muito importante, porque a nossa experiência com Deus é fundamental que seja uma experiência fundamentada na palavra. A centralidade da nossa experiência de fé e salvação, ela tem que estar centralizada na palavra de Deus. Ela pode vir acompanhada de uma manifestação emocional muito forte, ou não. O fundamento é a fé na palavra de Deus. A palavra é a base da nossa fé. Como nós temos aprendido, é o nosso único livro de regra e prática de fé. A igreja pode dizer amém? Então, a pessoa crê, a partir do momento que ela crê e se torna filha de Deus, filho de Deus, nós podemos dizer que todo filho de Deus, toda filha de Deus é santo, é santa. Então, esta igreja que é formada de filhos e filhas de Deus, é uma igreja de homens e mulheres que são santos para Deus, santificados por Deus e para viver em Deus e com Deus. Aí eu acho tremendo isso aqui, porque se nós considerarmos a palavra santo como um título, como um certificado, ao contrário da lógica humana, por exemplo, para qualquer um de nós recebermos certificado de alguma coisa na vida, o que a gente precisa fazer primeiro? O curso, ser aprovado no curso, para ir na graduação receber o certificado. É ou não é assim? Aqui, na fé, é diferente. Ou seja, quando você crê em Jesus e se torna filho de Deus, Deus te dá um diploma, Deus te dá um certificado. Nós poderíamos dizer assim, uma certidão de nascimento. E nessa certidão de nascimento, aonde vai o seu nome, antes do seu nome, vai a palavra santo. Por quê? Porque está dizendo quem você é em Deus. E aí, de posse desse certificado, você tem uma responsabilidade. Diplomado, você tem uma responsabilidade. Qual que é? De viver em santidade. Eu não vou viver em santidade para ser santo. É porque eu e você somos santos. Em Cristo é que nós temos que andar em santidade. Não sei se eu me fiz entender aqui para os irmãos. Deus te faz santo para você andar em santidade. Você foi separado por Deus, feito santo, para andar em santidade, viver por meio dele em santidade de vida. Tá certo? Então,
quando nós nos olhamos uns para os outros, como que nós devemos nos enxergar? Como homens e mulheres santos em Cristo Jesus. Tá certo? E aí, nós que somos santos, precisamos entender a responsabilidade e o peso desta palavra nas nossas vidas. Eu sou santo, então eu preciso andar em santidade. Porque eu sou santo, eu preciso testemunhar a minha vida, uma vida de santidade. Então, aos santos e fiéis, é assim que Paulo olha para os irmãos e irmãs da igreja de Colosso. Mas eu quero dizer para você, mais do que Paulo olhar para essas pessoas assim, Paulo só pôde olhar para esses irmãos desta maneira, porque antes dele, como é que Deus nos enxerga cada um de nós? Está escrito que Deus conhece os que são dele, e estes jamais serão confundidos. Primeiramente, Deus sabe quem você é. Deus sabe que você é dele, que você pertence a ele. Amém, querido? Ou seja, santo. Deus conhece todos os seus santos. Portanto, santo não é alguém que foi canonizado, e agora porque foi canonizado é santo. Santo é alguém que vive a vida a partir de Jesus Cristo, com Jesus Cristo, por meio dele e para ele. Amém? São aqueles que se vivem ou se morrem, vivem ou morrem em Cristo Jesus. O segundo, podemos dizer, característica aqui que Paulo trata a igreja é fiel. E aí eu quero também destacar isso, chamar a atenção da igreja para este fato. Nós estamos vendo nestes dias verdadeiras manifestações. Os protestos estão acontecendo. Porque existe hoje uma indignação em relação ao que está acontecendo no nosso país, nossa nação, as decisões que o nosso governo tem tomado, as atitudes que estão sendo tomadas, as coisas que estão sendo feitas. Se nós pensarmos bem, e de fato, os protestos têm a sua razão de ser, têm o seu motivo, estão corretos. O que não está sendo correto são as violências que estão sendo praticadas por alguns grupos. Agora, meu irmão, minha irmã, eu penso aqui que nós, enquanto igreja, temos um papel fundamental para ajudar no processo de mudança e de transformação do nosso país. Primeiro, não sendo conivente com a injustiça que é praticada. Segundo, praticando a justiça. Praticando a justiça. Em terceiro lugar, dando o nosso testemunho. E aí então entra a segunda característica, fiel aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, você que é casado. Vamos dizer que o seu cônjuge, infelizmente, não fosse uma pessoa fiel a você e vivesse lhe traindo. Você teria prazer de viver com essa pessoa? De jeito nenhum. Vamos pensar lá fora. Vamos pensar num homem, num marido, que a esposa vive traindo, e ele sabe disso. Qual que é o apelido que ele ganha entre seus amigos? Corno manso. É isso ou não é? Por causa do quê? Da infidelidade da esposa. O contrário também é assim. É
possível um casal manter-se casado se não houver entre o casal um mínimo de confiança? Quando há uma traição num relacionamento conjugal, consequentemente não há uma quebra de confiança? E aí, quando há essa quebra de confiança, não fica difícil confiar no outro, acreditar realmente na mudança do outro e que o outro não vai mais fazer o que fez? Por quê? Porque o outro foi infiel. Ah, pastor, onde o senhor quer chegar dizendo isso? Eu quero chegar no seguinte ponto: que o mundo hoje carece de homens e de mulheres que sejam fiéis. Que sejam fiéis. Portanto, de homens e mulheres que sejam santos. Aonde que nós podemos encontrar esse tipo de pessoa? Santo e fiel. Só tem um lugar, eu acredito que nós podemos encontrar esse tipo de pessoa que une essas duas características: santidade e fidelidade, dentro da igreja. É ou não é verdade? Dentro da igreja. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a que possamos nós ser uma resposta para o nosso mundo de santidade e de fidelidade, a tal ponto que as pessoas possam confiar em nós. Veja bem, quando eu era criança, não faz muito tempo, mas quando eu era criança, você se apresentar em qualquer lugar como pastor, era a mesma coisa de dizer assim: você tem crédito aqui. Você tem crédito aqui. Hoje, se você for fazer um cadastro para fazer uma compra, e você vai parcelar, ou alguma coisa assim, e na hora pergunta sua profissão, e você diz assim: eu sou pastor, eles não abrem o crédito para você. Mudou, inverteu. Por quê? Porque os santos não têm sido fiéis nos seus compromissos financeiros. Interessante que hoje, até mesmo as igrejas têm encontrado dificuldade de alugar imóveis. Pede um monte de coisa e vários avalistas. Nossos irmãos são do Ministério do Patrimônio aqui, não é verdade? Por quê? Porque a igreja que é formada pelos santos, que deveriam ser o exemplo de fidelidade nesta área, na vida financeira, de pagar adiantado, fazem o contrário, muitas vezes fazem o contrário disso. E aí, quando a igreja vai ter que alugar um imóvel, as imobiliárias, as corretoras, algumas delas não alugam mais imóvel para as igrejas. Mudou. Às vezes eu me pergunto com que autoridade a igreja hoje faz alguns protestos. Com certeza não é pelo testemunho de algumas ou determinadas igrejas. Porque se for, não dá para fazer o protesto. É ou não é verdade? É só pela graça e misericórdia de Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos deixar continuar sendo assim? Graças a Deus, nós fazemos parte de uma igreja que tem caminhado com idoneidade. Se uma igreja nossa, metodista, deixar de cumprir com um compromisso em qualquer lugar na nossa região, bloqueia as contas de todas as igrejas.
E imediatamente aquela igreja é chamada a atenção, o pastor é chamado a atenção, tem que pôr em ordem. Esse irmão Batista faz parte do Conselho Fiscal da área nacional, não é isso, Batista? E não é só na região Paraná e Santa Catarina, não, é o Brasil todo. Graças a Deus, se nós quisermos como metodistas ir para a rua e fazer um protesto, nós temos autoridade para fazer isso. Amém? Temos nossas falhas, não somos uma igreja perfeita, mas temos autoridade para fazer isso. Meu irmão, santos e fiéis em Cristo Jesus. Fidelidade nos relacionamentos, fidelidade nos negócios, fidelidade em cada área da vida. Que Deus possa nos encontrar sempre como homens e mulheres fiéis. E a outra palavra que tem aqui nesse texto que nós lemos, em alguns momentos, é a palavra idôneo, é a palavra idoneidade. Lá no verso 12, o último verso que lemos, dando graça ao Pai, que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então eu quero somar essa terceira característica. Santos, fiéis, idôneos. Mas idoneidade e fidelidade não é a mesma coisa? Não. São coisas parecidas? Não. Fidelidade é uma coisa, idoneidade é outra. Mas o que é idoneidade? É ser capaz, competente o suficiente para cumprir com suas responsabilidades, com aquilo que lhe foi delegado. Capacidade para executar aquilo que é de sua responsabilidade. Sabe aquela coisa de que quando você incumbe alguém de uma tarefa, de uma missão, e você acredita que aquela pessoa vai corresponder, vai executar, vai ser capaz de executar aquilo que lhe foi incumbido como tarefa, ou seja, a pessoa que é capaz e que vai executar e vai cumprir aquilo que foi lhe incumbido como tarefa, ela só o faz porque ela é idônea, que ela é competente, que ela é capaz para realizar o que lhe foi determinado. Ou seja, o Senhor nos chamou como santos, fiéis, idôneos. Ele delegou, Ele colocou nas nossas mãos, nas suas e nas minhas mãos, uma responsabilidade. E diante desta responsabilidade, alguns poderiam dizer, mas eu não sou capaz, eu não tenho competência para isso. Ou seja, em outra palavra, eu não me sinto idôneo para isso. E se nós olharmos na história bíblica, nós vamos ver que os homens e mulheres chamados por Deus para uma missão, para uma determinada tarefa, num primeiro momento praticamente todos não se sentiram capazes ou competentes para executar a missão que Deus lhes delegou. Não é verdade? Se nós pensarmos no Moisés, quando ele tem experiência com Deus lá, que Deus se manifesta no meio de uma sarça, com fogo, e a sarça não se consumia, naquela epifania, e Deus fala com Moisés, a primeira reação dele é de negativa, não posso ir, eu sou um homem pesado de língua. E Deus fala assim, então faz o seguinte, pega o teu irmão Arão, ele vai falar por você. Em outras palavras, Moisés, não arranja desculpa. Não arranja desculpa. Quando Deus chama Gideão, olha como Deus enxerga Gideão, homem valente. Nem Gideão se via assim. E Gideão responde para Deus, mas Senhor, a minha família é a mais pobre, eu sou menor da minha casa, eu não posso ir. Mas Deus fala, não Gideão, você vai, eu vou ser contigo, e você vai enfrentar o exército
que era formado pelos midianitas, e você vai enfrentá-los como se fossem um só homem. Um com um você pode. Mas a diferença, Gideão, que não vai ser apenas um contra um. Eu vou estar contigo. Então, só nisso Gideão já tinha uma vantagem muito grande. Não é verdade, irmãos? Já estava em vantagem. Porque maior era aquele que estava com Gideão e ia com ele do que aquele que estava com os midianitas. Meu irmão, se Deus coloca algo nas nossas mãos, para nós respondermos a isso, uma tarefa, uma missão, e nós sabemos que Deus tem colocado uma tarefa e uma missão em nossas mãos, é de sermos testemunhas, de pregarmos o evangelho a toda criatura, de fazermos discípulos para o Senhor Jesus, não é verdade? Então, nós não podemos nos esconder atrás de algumas desculpas ou achar que nós não temos competência ou não somos capazes, ainda que o fôssemos, no sentido natural. E aí eu acho extraordinário isso, porque cada um de nós que estamos aqui, temos os nossos talentos. Não há ninguém aqui esta noite que não possa citar um ou dois ou mais talentos naturais ou que você desenvolveu ao longo de sua vida. É ou não é? Você tem talento. Então você pode usar o seu talento e pôr o seu talento à disposição do Senhor. Mas digamos que ninguém aqui tivesse talento nenhum. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. O Espírito do Senhor concede dons aos homens. Ou seja, Ele nos capacita. Ele nos torna competentes. Amém? Ele fez isso com Moisés, com Gideão, e nós podemos fazer uma lista muito grande aqui. Santos, fiéis e idôneos. Para concluir, por diversas vezes, a palavra graça é relacionada nesse texto que lemos. A palavra graça, ela vem na saudação, e a palavra graça vem no entendimento que a igreja de Colosso tinha e deveria ter a respeito disso, desta graça de Deus. Por exemplo, o verso 6 diz assim: que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Entendestes a graça de Deus na verdade. Então vamos lembrar o que é graça de Deus? O que é graça de Deus, gente? Favor imerecido de Deus. Ou seja, receber o que eu não mereço. Ainda que não merecêssemos, eu entendo que se a graça existe é por causa disso, porque a gente não merece, Deus nos dá. Olha que interessante, os dons que nos tornam idôneos, mas os talentos que não deixam de ser dádivas de Deus na criação, é graça. É graça de Deus. Os dons são graça de Deus, ou seja, você recebe. E se nós pensarmos bem no sentido bíblico, não é porque você merece, ou porque eu mereço. Nós recebemos os dons porque existe uma necessidade. E Deus dá os dons para que a necessidade seja suprida. Para que a necessidade seja suprida. Amém? E eu creio que Deus tem nos chamado enquanto igreja metodista central em Curitiba para sermos santos, fiéis e idôneos, entendendo a graça de Deus na verdade, vivendo segundo esta graça, e por meio desta graça, fazendo diferença na sociedade, ganhando vidas para o reino de Deus, levando pessoas a experimentarem o mesmo evangelho, a mesma palavra do evangelho da verdade que um dia nós recebemos
e nos tornou santos, fiéis e idôneos. Amém? Vamos nos colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Verdade, esse texto, no seu conteúdo, na sua mensagem, ele tem muito mais. Eu convido, desafio você, durante a semana, a ler e reler esta palavra, e meditar naquilo que ela diz. Para nós orarmos, o verso 10 diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui está o propósito. Propósito, vivermos de modo digno do Senhor, do inteiro agrado, agradando a Deus, frutificando, dando fruto em toda a obra de nossas mãos e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vamos orar. Curve seu rosto. Pai, nossa oração é para que cada um de nós estamos aqui e esta igreja possa experimentar mais do Senhor a cada dia. A nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. E oramos agora neste sentido, Pai. E te pedimos que o Senhor nos dê do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para podermos viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Senhor, ó Deus. Assim, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças a Ti, ó Pai. Esta é a nossa oração, porque o Senhor é quem nos faz idôneos. E te agradecemos, Pai, porque da nossa própria força, da nossa própria inteligência, talvez jamais poderíamos ser achados idôneos. Mas o Senhor nos fez idôneos, a parte que nos cabe, na herança dos santos, na Tua luz. O Senhor nos chamou para vivermos como Teus filhos e Tuas filhas. Por isso podemos nos enxergar e nos olhar uns aos outros como santos, fiéis, idôneos em Cristo. Pai, a nossa oração é para que a Tua graça e a Tua paz esteja sempre conosco, na parte que nos cabe, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Em nome de Jesus, a igreja pode assentar. Iremos lembrar alguns avisos. Próximo domingo pela manhã, nós teremos, na nossa celebração, um motivo a mais para celebrarmos. Próximo domingo pela manhã nós temos batismo. Amém? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, esteja orando pelo batismo, pelas pessoas, por mais que você não tenha o conhecimento dos nomes, e você possa estar orando pela vida daqueles que estarão sendo batizados no domingo. Amém? Lembrar também que dia 6, nós teremos aqui em nossa igreja, sábado, o culto de encerramento da gincana do Júlio para Jesus. Então, sábado à noite, o culto de encerramento da gincana do Júlio para Jesus. Então, é um culto que reúne nosso distrito, aqui o distrito metropolitano, em celebração. Então, próximo final de semana, vai ser um final de semana bem intenso aqui, né? Para a glória do Senhor Jesus.
Pastor Ednei, algum outro recado, aviso? Então vamos nos colocar em pé, vamos receber a bênção apostólica. Oi. Ah, sim. Isso, verdade. Então, nós encerramos agora, praticamente 5 horas da tarde, o primeiro reencontro que foi feito aqui pela Igreja Central, para os nossos irmãos e irmãs que fizeram as classes de discipulador, né, para alguns irmãos e irmãs de algumas outras igrejas do nosso distrito. Estávamos lá em mais de 60 pessoas, foi realmente maravilhoso, foi bênção de Deus, né? E no próximo domingo, os nossos abençoados irmãos e irmãs, santos, fiéis e idôneos, né, estarão aqui testemunhando para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. À noite, no culto da noite, porque de manhã tem batismo. Tá bom, gente? Vamos receber a bênção apostólica. Estende sua mão à frente para receber a bênção do Senhor. E o nosso Deus, o Deus de toda a paz que excede o nosso entendimento e guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, que Ele nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça e nos encha da sua graça e glória e nos traga plenitude de conhecimento na sua vontade. Sim, que a bênção de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Nos saudemos na graça e paz de Jesus.